Bem-vindos a mais um Quixotada. Hoje, dando continuidade à série Falácias, hoje é o terceiro vídeo da série. Eu vou trazer para vocês o conceito de ceticismo e mais 3 falácias comumente utilizadas. Ceticismo vem da raiz grega de skeptico, que significa análise ou verificação, e enquanto escola filosófica está associado a Pirro, um pintor grego que não deixou nada escrito, mas que criou uma escola, que era a escola que acreditava que não é possível chegar à verdade absoluta e que influenciou muito da filosofia até o século I depois de Cristo, né, da Era Comum, quando foi ficando de lado por causa do ascendente cristianismo e outras escolas que surgiram de filosofia. Mas o ceticismo começou a ser resgatado no Renascimento e tomou uma influência muito forte para as ciências, por isso que existe hoje o ceticismo científico. E o ceticismo, como postura pessoal, postura científica, é o de que não existe nada dogmático, ou seja, não existe uma verdade revelada e que seja absoluta, e que nós devemos buscar sempre a verdade final, sabendo que muito dificilmente a alcançaremos. E é claro que o ceticismo deve ser uma ferramenta de obtenção da verdade utilizada para tudo. Por exemplo, quando se fala de ceticismo, eu me lembro de Mulder e Scully, do Arquivo X, que é uma série que eu gostava muito. E toda temporada, né, existiam aqueles acontecimentos sobrenaturais que o Mulder via e nos quais acreditava, enquanto que a Scully duvidava. E um episódio em que existia um acontecimento sobrenatural católico e a Scully, como uma boa católica, acreditava nesses acontecimentos, enquanto que o Mulder duvidava dos mesmos. Então você percebe que cada um usava do ceticismo apenas contra a fé contrária e não contra a própria fé. O ideal é que o ceticismo seja usado de forma igual para qualquer crença, ideologia, fato científico apresentado, que busquemos sempre provas, indícios dos fatos para embasar nossas opiniões. Agora vamos para as falácias. A primeira falácia que eu vou apresentar para vocês hoje é a tu quoque, ou tu também. Essa é uma falácia muito utilizada na política, mas também por alguns casais em brigas particulares. Por exemplo, quando um dos companheiros é acusado de traição e então vem dizendo: sim, mas naquele dia, quando você se lembra do que você fez? Então é uma acusação mútua ao invés de se autodefender. Na política a gente está vendo hoje, né, o lema do governo atual é "mas e o PT?", assim como o lema do governo petista também durante muitos anos foi "e o PSDB?". É como se o fato de haver um erro no governo anterior justificasse o erro atual, e isso não é saudável para o nosso país, para a nossa democracia. O ideal é que sejamos críticos em relação a qualquer partido, mesmo que seja aquele no qual votamos. Uma falácia muito comum na nossa época é a falácia da incredulidade pessoal. Eu não compreendo o seu argumento, portanto ele é falso. Essa é a tônica de praticamente toda discussão atualmente. Era muito utilizada antigamente contra a evolução das espécies, mas hoje ela é usada contra qualquer teoria que contrarie um livro religioso. Em nosso país, geralmente é a Bíblia. Inclusive é utilizado hoje em dia em relação ao terraplanismo, né? As pessoas não conseguem compreender as explicações para o porquê de a Terra ser esférica e então rebate dizendo que essas explicações são falsas, que não dá para acreditar nisso e que, portanto, a Terra é plana. E uma falácia muito comum que eu deveria ter trazido logo no início da série é a falácia da falácia. A falácia da falácia significa que, ao identificar que o meu adversário usou um argumento ilógico, eu invalido todo o seu raciocínio e, portanto, o argumento que ele trouxe ou o fato que ele quer demonstrar. Por exemplo, saiu uma pesquisa esses dias dizendo que a falta de perdão está associada a ataques cardíacos, a infartos. E ao verificar a pesquisa, ou pelo menos uma entrevista com a pesquisadora e a forma como ela foi feita, eu
percebi que o método científico passou longe ali, né? Ela foi com muito interesse em um viés de comprovação que eu achei que ficou distante do que deveria ser uma pesquisa realmente científica. Mas isso não quer dizer, no entanto, que a ideia dela de que a ausência de perdão pode causar infartos esteja errada. Existem muitas outras pesquisas que podem abalizar de forma mais científica isso, embora essa especificamente eu achei que ficou bem longe de ser um estudo sério. Ela pareceu querer comprovar as suas opiniões católicas. E se fosse um hindu ou um ateu usando os mesmos métodos, eu também consideraria como uma pesquisa enviesada. Não é a questão da fé professada pelo pesquisador em si, mas a forma como os dados foram obtidos. Isso não quer dizer, obviamente, que a conclusão não seja válida, mas o ideal é que outras pesquisas mais aprofundadas e com uma metodologia mais séria sejam empreendidas para que isso seja confirmado de forma científica. Uma muito próxima do apelo ao absurdo que eu apresentei no primeiro programa é a da ladeira escorregadia. O que é isso? Essa falácia diz que existe uma escalada natural dos acontecimentos e ela é muito utilizada contra o casamento homoafetivo ou homossexual. Ela basicamente diz o seguinte: eu sou contra a autorização do casamento gay, porque depois disso vai ter gente casando com cachorro, com cavalo, casando com carro e tudo mais. Então, você faz uma escalada que vai chegar até o absurdo, logicamente, para tentar invalidar um argumento que está sendo utilizado, ao invés de você tentar rebater o próprio argumento. E essas falácias, tanto do apelo ao absurdo quanto da ladeira escorregadia, são muito utilizadas por pessoas religiosas para tentar justificar suas opiniões baseadas em um dogma, buscando uma forma de impor seus dogmas aos seus adversários. Se você tem uma religião, você deve praticá-la no âmbito pessoal e não tentar impô-la aos demais, seja qual religião for. O ideal é que consigamos viver em uma sociedade em que as pessoas possam seguir os seus ideais, os seus sentimentos, as suas crenças, de forma a não terem os mesmos e sua própria liberdade feridos pelos ideais e crenças dos demais. Isso é o que se espera na sociedade democrática. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever para acompanhar a série. Se não gostou, deixe nos comentários informando por que não gostou, dando as suas sugestões e suas críticas. Se gostou também, deixe sua curtida e compartilhe, e a gente se vê no próximo Quixotada.